Olá, minha gente, muito boa tarde. Mais uma vez assumo essa tribuna política para falar de um assunto pertinente ao governo do Distrito Federal. Ou vamos dizer, ao próprio Distrito Federal. Estamos, minha gente, caminhando para as eleições de outubro, aqui no Distrito Federal, onde vamos eleger um governador, 2 senadores, 8 deputados federais e 24 deputados distritais. Para nós aqui no Distrito Federal é uma eleição geral mesmo, porque nós não temos eleição para prefeitos e nem para vereadores, o que é uma pena, porque nós temos cidades como Taguatinga, que é uma verdade, como Taguatinga e Ceilândia, que são verdadeiras potências econômicas. São cidades que têm suas vidas praticamente independente de Brasília. Tem o seu modo de viver próprio. Então, essas cidades, todas as cidades do Distrito Federal, da maior à menor, da mais velha à mais nova, mereceria ter o seu poder legislativo, sua Câmara de Vereadores. O atual governador, Rodrigo Hollenberg, se elegeu prometendo fazer eleições pelo menos para os administradores, mas nunca tomou uma iniciativa séria nesse sentido. Nesse particular, o povo do Distrito Federal foi engodado. Podemos dizer que essa promessa do governador foi uma mentira. Uma mentira porque não tomou iniciativa séria para resolver esse problema. É claro que ele quis ficar com a caneta na mão nomeando prefeitos de Taguatinga, de Ceilândia, de Samambaia, do Gama, de Sobradinho, de Planaltina, enfim, do Guará, do Cruzeiro, enfim, do Núcleo Bandeirante, enfim, de todas as cidades do Distrito Federal. Ele que prometeu eleição direta para esses administradores, para esses prefeitos, ele mesmo diretamente no meio. Isso é muito feio para uma pessoa que se elegeu afirmando e reafirmando que iria ia viabilizar eleições para administradores regionais. É muito difícil para o nosso povo brasileiro e o nosso aqui de Brasília acreditar na palavra de candidatos, porque o sujeito, como eu já falei aqui outra hora, em outra mídia, o sujeito quando está pedindo voto para se eleger, ele promete o céu para os eleitores, para o povo, enquanto está pedindo voto. Agora, depois que se elege, o povo se surpreende que ele vem com um pacote do inferno para a população. Porque prometem na campanha e não fazem durante o mandato. Não fazem durante o mandato. O mandatário responde pelo mandante, que é o eleitor. E o eleitor confia no quê? Na promessa. E quando não se cumpre uma promessa, o que acontece? É um calote, foi uma mentira de campanha. Por isso, eu venho pensando nesses candidatos que se apresentaram aí para a eleição e para a reeleição do governador, que trabalha nesse sentido. Eu acredito que Rodrigo Hollenberg não vai se reeleger. Eu até me contradigo aqui, porque em outras ocasiões eu pensei que ele poderia ser reeleito. Contudo,
deteriorou muito a administração de Rodrigo Hollenberg, principalmente nesse ano de 2018. Já vinha desde o meio do ano de 2017, mas agora 2018 piorou muito. A saúde no Distrito Federal vem piorando cada dia. O desemprego chega a 350 mil desempregados numa população de 3 milhões e 500, isso representa 30%. E não vemos um projeto de governo, um projeto de Estado para resolver esse problema. São 350 mil pessoas desempregadas. Seria necessária uma política de industrialização, uma política de geração de emprego séria, muito séria, autêntica e alvissareira. Não temos isso aqui no Distrito Federal. O governador até parece se esforçar em alguns momentos, mas não tem ideia, não tem projetos. E esse do emprego e da saúde, principalmente esses dois, são vitais. São vitais porque a população sofre. O cidadão anda de um lado para outro, o jovem anda o dia todo, passa e-mail o dia todo para as empresas e não tem resposta de um emprego. Porque a empresa também não tem um emprego a oferecer, não tem uma demanda nos seus quadros para mais funcionários. E o governo do Distrito Federal, que devia trabalhar no sentido de atrair mais empresas para o Distrito Federal, inclusive com incentivo, ninguém vê. O Distrito Federal sempre pecou por governos ruins e corruptos. Essa é a nossa história, é o nosso histórico. Mas eu ainda não vi um governo, vamos ser sinceros, tão ruim como o de Rodrigo Hollenberg. Ele não tem projeto, não tem proposta, vai levando, empurrando com a barriga, como se diz por aí, a administração dele. Minha gente, qual foi a iniciativa desse governador para superar o desemprego no Distrito Federal? Qual foi a iniciativa dele para organizar a saúde no Distrito Federal? A iniciativa foi privatizar o hospital de base. Uma coisa que nós todos tememos, porque não se sabe o que vai acontecer com o principal hospital de Brasília, onde o povo do Distrito Federal se socorre. Como diz lá no interior, malimente, mas não tem outra alternativa, né? Nós temos que ficar esperto nessas eleições. Ainda não apareceu no cenário, aqui de Brasília, no cenário político, alguém que tenha, pelo menos aparentemente, capacidade de gerenciar a crise que nós temos aqui em Brasília de emprego e de saúde. Ainda não apareceu. E nós aqui em Brasília não podemos cometer o erro de votar em pessoas que não deram certo. Em pessoas que não deram certo. Em pessoas que prometeram e não fizeram. Pessoas que podemos dizer mentirosas, porque quem promete e não faz, mente. Mente é feio. Principalmente mentir para o cidadão, na propaganda eleitoral, o cidadão que está em casa, esperando uma proposta, esperando alguma coisa que anime a vida dele e da família. Então o sujeito diz, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e não faz. Depois e o sujeito decide votar naquela proposta. Depois o cara, ironicamente, não faz, fica rindo lá dentro dos palácios, da cara do povo iludido, da cara do povo enganado. É isso que ocorre. O mandatário no Brasil, o mandatário político, é desonesto na sua maioria, porque quando vem a época da propaganda eleitoral, eles saem fazendo propaganda de tudo que é natureza. Então deveria ter uma lei obrigando o candidato, depois de eleito, realizar os projetos de campanha. Porque foi baseado nos projetos de campanha que o cidadão votou.
Então é uma fraude as promessas de campanha no Brasil. Em Brasília é pior. Quando o povo pensava que tinha um salvador da pátria, lá dentro do GDF ele tinha mesmo, era um ladrão. Nós sabemos disso. Está aí os resultados das investigações, está aí o resultado dos prejuízos que tivemos. Então, o Distrito Federal, nós aqui do Distrito Federal, temos que nessas eleições escolher com muito critério uma pessoa para governar o Distrito Federal da mais alta responsabilidade e capacidade. Temos também que escolher os senadores, temos que escolher também os deputados federais e deputados distritais, dentre aqueles que pelo menos não pareçam aventureiros, aqueles que pela cara, logo pelo modo de falar, pelo jeito de ser, pela vida pregressa, já são malandros por natureza. Então temos que estar de olhos abertos, acesos, para nos livrar daqueles que procuram a vida pública, a vida política, um mandato para resolver seus problemas pessoais e de seus apanicados. Meus amigos, eu conheço a política de Brasília desde 1978, quando não se votava em Brasília, participei de grupos aí, reivindicando a representação política para o Distrito Federal. Eu conheço muito bem, todos esses que chegaram depois do nosso grupo que participamos aí, lutando pela emancipação do Distrito Federal. Além de ser curioso, eu fui um militante, vamos dizer assim, ativo. Hoje me afastei um pouco porque a minha decepção com a política foi muito grande. Por quê? O cara, quando se elege, faz questão de fazer completamente ao contrário do que ele prometeu. E também o povo não se exempla, repete votos inúteis, que operam contra o povo mesmo. O povo mesmo. Nós tivemos aí, e alguém que vê que por acaso tiver a paciência de ver esse vídeo, tem alguns que lembram. Nós tivemos um candidato aqui em Brasília que saiu aí na área rural oferecendo 5 pintinhos. 5 pintinhos pelo voto de cada chacareiro. E para nossa surpresa, não é que a estratégia dele, para o ponto de vista dele estava certo, deu certo, o cara se elegeu na época. Tinha a retaguarda, uma senhora esposa, que ocupava um cargo de importância, que ia planeando essa proposta para ele na área rural, coisa semelhante na área urbana. Coisa semelhante. Um verdadeiro engodo, meus amigos. Isso não pode acontecer em plena capital federal. Nós não podemos cair na lábia dos estelionatários eleitorais. Não podemos. Não podemos mesmo. Então, meus amigos, hoje não temos candidato a governador lançados, já existe uma conversinha aqui, outra acolá, mas não tem. Então fiquemos atentos para escolhermos o candidato a governador que seja sério, que pareça sério, que tenha um passado sério, que tenha um presente sério. E da mesma forma os deputados federais, os senadores e os deputados distritais. Porque essa gente governa com o governador. Meus amigos, eu já disse aqui a vocês que eu não sou candidato a nada aqui. Nem mesmo a vereador, mesmo porque não temos vereador em Brasília. Mas sou um cidadão que sempre me preocupei com a coisa pública, com a coisa política. Estou preocupado com a futura eleição para governador do Distrito Federal, porque nós não podemos colocar lá mais um inútil, um banana que não faz nada, que não tem iniciativa para resolver os problemas da cidade e do Distrito Federal. É isso que acontece.
A eleição é muito séria. O bem maior do cidadão é o voto. Então nós temos que valorizar, procurando a pessoa certa para confiar o nosso voto, para confiar o mandato, para ser um mandatário dos mandantes, fazendo o que os mandantes desejam. É isso que nós estamos querendo e preconizando para a eleição, para as eleições deste ano de 2018 no Distrito Federal. E olha que eu estou falando hoje, 23 de abril de 2018. Ainda falta muito tempo, não temos nenhum candidato registrado. Eu estou falando aqui em tese, porque precisamos mesmo de pessoas sérias na vida pública do Distrito Federal. Porque antes foi reunido em torno de ladrões, muitos ladrões. E nós sabemos, e você sabe quem é. Não é preciso nominar aqui não, você sabe. A nominata de todos que a imprensa brasiliense e do Brasil publicou isso à exaustão. Então nós sabemos quem são os pulhas, nós sabemos quem são os ladrões, nós sabemos quem são aqueles que vão para a vida pública para tirar o dinheiro do povo e para se dar bem. Obrigado.